Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha num texto bem intenso, o Salmo 38. E logo de cara, o que chama atenção é aquele apelo, né? Senhor, não me repreendas na tua ira. Já começa assim, com um tom de sofrimento, quase que desesperado. É verdade, é um dos salmos mais, assim, viscerais sobre angústia que a gente encontra. E o interessante é como ele mistura tudo, né? A dor física, o peso da culpa, o isolamento, tá tudo ali, junto. E o salmista descreve isso com muitos detalhes, né? Ele fala das flechas de Deus, da mão divina pesando, fala que não tem saúde no corpo, nos ossos, e liga isso ao pecado, à ira divina. O que mais te chama atenção nessa parte gráfica? Olha, o fundamental, eu acho, é perceber como para ele, naquele momento, o físico e o espiritual não estão separados, sabe? A dor no corpo é quase um reflexo da alma. Ele vê isso como ligado diretamente às ações dele e à resposta de Deus. Uma visão bem integrada, né? Bem integrada, sim. Talvez diferente de como a gente pensa hoje às vezes. A culpa não é abstrata. É um fardo pesado demais, ele diz. Quase que dá para tocar. Nossa, essa imagem do fardo é muito forte. E a descrição continua. Feridas que cheiram mal, ele se sente curvado, de luto constante, dor nos lombos, fraqueza, gemidos de angústia, até a luz dos olhos falhando. É pesado. Diante disso tudo, como que entra a confissão lá no verso 18? Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Então, essa confissão parece ser o ponto central para ele. Não é só admitir o erro, sabe? É parte da tentativa de lidar com o sofrimento mesmo. Quando ele nomeia a iniquidade, ele está, de certa forma, buscando entender a raiz da dor. E talvez, assim, abrir um caminho para a restauração, colocando tudo diante de Deus. Entendi. E além dessa dor toda, interna e física, ele ainda fala de abandono social, né? Amigos, vizinhos, se afastando por causa da chaga dele. Isso adiciona uma camada a mais de sofrimento, certo? Sim, com certeza. E não é só um afastamento passivo, né? Ele descreve inimigos ativos mesmo. Gente que arma cilada, que busca a ruína dele, que trama enganos o tempo todo. Pois é. E o que complica mais ainda é a sensação de injustiça que ele sente. Inimigos que o odeiam sem causa, como ele diz, e que até pagam o bem com o mal. Nossa, É muita coisa junta. E aí, no meio dessa hostilidade toda, a reação dele nos versos 13 e 14 é curiosa. Ele diz que se faz de surdo, de mudo, não responde. Por que essa passividade toda? Esse ponto é fascinante mesmo e meio paradoxal, né? Assim, pode ter várias leituras. Pode ser resignação, pode ser uma estratégia para não piorar as coisas, ou talvez ele estivesse tão esmagado pelo sofrimento que simplesmente não conseguia reagir, Uma sabe? incapacidade mesmo. Exato. O texto não explica direto, mas fica claro que ele parece colocar a defesa dele totalmente nas mãos de Deus. Ele não vai revidar. entendi. Então, mesmo nesse cenário de desolação quase completa, de onde vem a esperança? Porque ele diz que os gemidos dele não estão escondidos de Deus, né? E afirma que espera uma resposta do Senhor. Como ele acha espaço para isso? Essa é a grande tensão do Salmo, né? A esperança que não apaga a dor. Elas caminham juntas. É uma esperança teimosa, assim, ancorada na fé de que Deus ouve e vai responder. Tu me responderás, Senhor Deus meu, ele diz. E parece que essa esperança também é alimentada pelo medo, né? O medo de que os inimigos se alegrem com a queda dele. Isso reforça a dependência total dele na intervenção de Deus para ser salvo. E tudo isso acaba naquele apelo final, que é quase um grito, né? Nos versos 21 e 22. Não me desampare, Senhor. Apressa-te em meu auxílio, Senhor. Minha salvação. É muito urgente. Exatamente. O Salmo nos leva por essa jornada de dor extrema, física, emocional, espiritual, social, muito marcada pela consciência do pecado. Mas olha que interessante, não termina no desespero total. Termina nessa entrega, nessa súplica fervorosa. A honestidade brutal sobre a própria miséria está ali, lado a lado com a fé. Fica essa imagem forte, então. A miséria humana mais profunda, o peso da culpa, convivendo com uma esperança que é desesperada, mas que não desiste, persiste ali na resposta de Deus. E talvez a reflexão para a gente levar seja essa, né?
O que essa expressão tão crua de sofrimento, pecado e fé, tudo junto, o que isso nos diz sobre a relação com o divino nos momentos de crise? Como que a vulnerabilidade extrema, sabe, em vez de ser escondida, vira a própria linguagem da oração. Vira o terreno onde a esperança, mesmo que frágilzinha, insiste em nascer.